Desvendando o significado simbólico dos números. Os números têm significados simbólicos e são interpretados de várias maneiras em diferentes culturas e tradições espirituais. No passado, acreditava-se que havia uma forte presença de poderes cósmicos nos números. De acordo com Platão, para estudá-los era necessário ter um conhecimento elevado. Pitágoras, filósofo e matemático grego, afirmou que a essência de todas as coisas estava nos números. Número 1. Este número geralmente representa novos começos, originalidade, liderança, independência e individualidade. É frequentemente associado ao início de um ciclo ou de uma jornada. Nas religiões monoteístas, tal como no cristianismo, o 1 representa Deus, o Criador. Entretanto, quando o número 1 é bloqueado, pode refletir exatamente o seu oposto, levando à agressividade e à dominação. Vejamos o número 2. Ele é frequentemente associado à dualidade, equilíbrio, parceria, cooperação e harmonia. Pode representar relações e a necessidade de trabalhar juntos. Esse número representa a diversidade de acordo com a numerologia pitagórica. Para o taoísmo, 2 é símbolo de colaboração e harmonia, um número de sorte para os chineses. Na filosofia chinesa, sugere o antagonismo e a complementariedade entre dois princípios opostos, como, por exemplo, o Yin e o Yang. Vejamos agora o número 3. É muitas vezes visto como um número de criatividade, expressão artística, comunicação e expansão. Na filosofia de Pitágoras, 3 é um símbolo de perfeição, pois é a combinação do número 1, que representa a unidade, com o número 2, que simboliza a diversidade. Para os chineses, é considerado um número perfeito, pois representa a união entre o céu e a terra, dando origem ao homem. O número 3, a partir do triângulo, é um símbolo geométrico significativo para a maçonaria. Para essa sociedade secreta, o 3 reúne os ideais necessários para o amadurecimento espiritual dos seus membros: fé, esperança e caridade. No cristianismo, a Santíssima Trindade, representadas por Pai, Filho e Espírito Santo, é um exemplo do quanto 3 é um número sagrado. Vejamos outros exemplos: 3 reis magos, ressurreição de Jesus ao terceiro dia e também o episódio em que Pedro negou Jesus 3 vezes, entre outras. Na mitologia greco-romana, existem elementos relacionados ao número 3, como, por exemplo, o raio de Júpiter, o tridente de Netuno e o cão de 3 cabeças de Plutão. Os hindus adoram a tríade dos deuses Brahma, Vishnu e Shiva, enquanto os egípcios veneram Ísis, Osíris e Horus. Há muitos aspectos da vida também relacionando com o número 3, por exemplo, o ciclo da vida, nascimento, vida e morte, mãe, pai e filho, o céu, o inferno e a terra, entre outras analogias. Número 4. Ele é associado à estabilidade, segurança, construção e ordem. É frequentemente ligado a bases sólidas e ao trabalho árduo. Foi utilizado por Pitágoras para fazer referência ao nome de Deus, porque para ele o número 4 era perfeito. Possui associações com os símbolos da cruz e do quadrado. No Japão existe uma superstição relacionando o número 4 à morte, o que leva à evitação até da sua pronúncia. Na Bíblia, o livro do Apocalipse menciona várias situações com o número 4. Por exemplo, 4 cavaleiros que trazem as 4 pragas maiores e 4 anjos destruidores nos 4 cantos da terra. O livro sagrado do hinduísmo, Vedas, é dividido em 4 partes. Os ensinamentos de Brahma, uma divindade do trinário hindu, também se divide em 4 partes. Várias coisas são representadas por 4 elementos: as 4 direções cardeais, norte, sul, leste e oeste, as 4 estações do ano, os 4 elementos, ar, fogo, água e terra, as 4 fases da vida, infância, juventude, maturidade e velhice. Número 5 é muitas vezes relacionado à liberdade,
aventura, mudança, movimento e versatilidade. Representa a busca por experiências diferentes. Para os chineses, o número 5 também simboliza o centro e a harmonia. É o elemento terra, pois ocupa a posição central entre os números 1 a 9. A teoria dos 5 elementos é um preceito que classifica os eventos naturais e manifestações humanas, mentais, emocionais e físicas, sendo divididos nos elementos madeira, fogo, terra, metal e água. O número 5 simboliza uma inclinação para a rapidez na tomada de decisão, e a sua obstrução pode levar a sentimentos de impaciência e inquietação. O Ramsá, também considerado como a mão de Fátima, é um símbolo importante na fé islâmica, derivando seu nome da palavra árabe para 5, representando assim o número de dedos da mão. Na cultura maia, o número 5 era sagrado, pois estava associado ao deus do milho. As sementes de milho levam 5 dias para germinar após o plantio, dando origem a essa crença. O pentagrama, que é um símbolo mágico associado a práticas de bruxaria, é notável pela presença do 5. Ele consiste em uma estrela de 5 pontas e é usado como amuleto em várias culturas. Vejamos agora o número 6. Ele é visto como o número da harmonia, do amor, do cuidado, responsabilidade e equilíbrio entre as necessidades pessoais e as necessidades dos outros. O número 6 é um símbolo de união, equilíbrio, perfeição, harmonia e poder, manifestando-se por meio de 6 triângulos equiláteros dispostos dentro de um círculo. Esse número desempenha um papel na estrela de Davi, que é o principal emblema do judaísmo. Ele representa a união de elementos como céu e terra, feminino e masculino. De acordo com a numerologia pitagórica, o número 6 também pode estar ligado à justiça e equilíbrio. Quando ele é bloqueado, ele pode trazer um comportamento autoritário e crítico. Na antiguidade, esse número era consagrado à deusa Vênus. Para os chineses, é símbolo do céu e de seu poder. Na cultura ocidental, é associado à sorte, aos jogos, por um número máximo dos lados do dado usados também em jogos são o número de 6. Apesar disso, o 6 também pode representar o choque entre 2 grupos de 3 perfeitos e pode ser considerado um número de antagonismo. A combinação de 3 vezes o número 6 resulta no famoso número da besta, que é um símbolo associado aos Illuminati, que é o 666, uma sociedade secreta onde a besta é considerada uma mestra. No livro do Apocalipse, o último da Escritura Sagrada, o número 6 é referido como o número do pecado. Para os maias, o 6 é o número dos deuses da chuva e da tempestade. É também o número do azar, que representa a morte. Vamos ver agora o número 7. Ele é associado à sabedoria, espiritualidade, introspecção, intuição e mistério. Ele é visto como um número místico em muitas tradições. Na Bíblia, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Cada fase da Lua, que são um total de 4, apresentam 7 dias de ciclo, e são 28 dias no total para o ciclo lunar se completar, remetendo sempre àquela ideia de mudança e renovação. São 7 chakras, ou centros de energia no nosso corpo. Para o islamismo, existem 7 céus e 7 terras, frequentemente citados no Alcorão. O número 7 também é considerado um regulador de vibrações, como a gente pode observar nas 7 cores do arco-íris e nas 7 notas musicais. 7 também são os dias da semana, os graus da perfeição, as esferas celestes, as pétalas de rosas e os ramos da árvore cósmica e assim por diante. Número 8. Ele é ligado à prosperidade, sucesso material, autoridade e autoconfiança. Representa a colheita dos esforços. É reconhecido como símbolo do equilíbrio cósmico, representando uma medição entre o círculo e o quadrado, a terra e o céu. Simboliza o infinito, denotando a ausência de início e fim. Nas culturas orientais e africanas, o número 8 carrega um poder simbólico comparável ao número 7 da cultura ocidental. Na tradição cristã,
O 8 simboliza a ressurreição e a transfiguração. No tarô de Marsella, o 8 representa conceitos de justiça, equilíbrio e totalidade completa. Número 9. O número 9 é associado à conclusão, humanitarismo, compaixão, sabedoria espiritual. É visto como o número do serviço à humanidade. Ele simboliza poder, esforço, conclusão e ao mesmo tempo reflete a eternidade. As pessoas influenciadas por esse número apresentam características de liderança e por isso quando existe um bloqueio desse número indica falta de orientação e às vezes até possessividade. É o número de meses da gestação. Representa a totalidade dos mundos e o triângulo céu, terra e inferno. Na mitologia chinesa é o número das esferas celestiais, porque havia 9 passos até o trono do imperador. Para os astecas, é um número que causa medo porque faz referência à morte e ao inferno. Além desses números, ainda nós temos os números mestres 11, 22 e 33, que são considerados especiais em numerologia, e eles não devem ser reduzidos a um único dígito. Utilizemos assim o estudo de números como uma ferramenta de autoconhecimento e conexão com a espiritualidade. Pois se existe uma linguagem comum que permeia todas as culturas e civilizações, antigas e modernas, essa linguagem é a da matemática e também a dos números. Há uma geometria sagrada, em que a matemática assume uma dimensão adicional, conectando a física do nosso mundo com o místico, o espiritual e o divino. Mas deixemos para falar sobre geometria sagrada no próximo vídeo.